Olá pessoal, eu vou resolver agora, iniciar na verdade, a resolução da lista 1 de cálculo. E a primeira lista, ela começa, né, a primeira questão, pedindo para a gente determinar o domínio de algumas funções. Só para recapitular, o domínio da função, ela vai ser os valores que x ele pode assumir, ou seja, os valores que dá para a gente fazer conta com x, né? Como assim fazer conta, Lucas? Por exemplo, se eu colocar o seguinte aqui para vocês. Se eu colocar f de x é igual a raiz de x. Concorda comigo que dentro desse x aqui pode ter qualquer valor menos um valor negativo? Concorda? Então, x ele não pode ser negativo. X tem que ser menor, na verdade, tem que ser maior, né? Tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque não existe raiz real de número negativo. Então, o domínio da função é a gente achar justamente os valores de x, né, que a gente consegue fazer conta. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tem f de x igual a 1 menos 1 dividido por x menos 4, né? Então, esse x menos 4 aqui, ele está no denominador da função, né? Se ele tivesse aqui em cima no numerador, olha, se ele tivesse aqui em cima no numerador, a gente poderia colocar qualquer número. Mas, como ele está no denominador, esse número todo aqui, olha, todo esse número aqui, x menos 4, tem que ser diferente de zero, porque o denominador não pode ser zero, porque não dá para a gente dividir um número por zero, né? Não dá, é indeterminação matemática. Então, x menos 4 tem que ser igual, tem que ser diferente, né, de zero. Aí x tem que ser diferente de 4. Por que x tem que ser diferente de 4? Porque se a gente colocar aqui o x igual a 4, 4 menos 4, zero. Então, vai dar zero, tá vendo? Então, x pode ser qualquer número. Então, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 4. Então, eu posso colocar qualquer número aqui. Menos 1 milhão, menos 2 milhões. Mas não posso colocar o número 4, porque senão vai dar erro na conta, ok? Beleza, vamos para a segunda. A segunda questão, ela pede o f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 4x mais 3. Nisso daqui é como eu falei para vocês aqui em cima. Essa raiz quadrada, ela não pode ser negativa, né? Ela tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para a gente achar o domínio da função, a gente vai ter que considerar que todo esse conjunto aqui, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, a gente vem aqui e coloca x ao quadrado menos 4x mais 3 é maior ou igual a zero, né? E aí, a gente vai considerar apenas, considerando que isso daqui tem que ser igual a zero, né? E aí, depois a gente ajusta lá no final. Então, a gente vai fazer o que para resolver isso? Bhaskara, né? Então, aqui a gente aplica a Bhaskara, como todo mundo já sabe, né? E a gente vai achar que o delta é igual a 4. Aí vem para x menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. A gente vai achar 4 mais ou menos 2 dividido por 2. Aí x' vai ter que ser igual a 3, né? A 3. E x duas linhas, 2 dividido por 2, dá 1, né? Ou seja, aí aqui para a gente saber, né, qual é o intervalo em que essa função geral aqui ela é satisfeita, a gente tem que fazer o seguinte, né, considerando que é uma função quadrática, né? A gente vem, desenha aqui o gráficozinho, né, da parábola. Ela é uma parábola com concavidade voltada para cima, porque é positiva, né? Porque é positiva. E a gente encontrou as raízes 1 e 3, né? 1 e 3 aberto ou fechado? Fechado, por quê? Porque
tem um sinalzinho de... Como é que eu posso dizer? Tem um sinalzinho aqui de mais ou menos maior ou igual a zero, né, no caso. E aí, a gente vai determinar os sinais, né? A gente sabe que ela é positiva aqui, e ela é negativa aqui embaixo. O que isso significa, Lucas? Significa que para todos os números aqui menores do que 1, né, ela vai corresponder, né, a função vai dar certo. E para todos os números maiores do que 3, também vai satisfazer a função. Então, como é que fica o domínio dela? O domínio vai ser, né, o domínio de f... Eita, zorra. O domínio de f... Misericórdia. O domínio de f vai ser igual a de menos infinito até 1, fechado, né? União com 3 até mais infinito. Por que esse mais infinito e esse menos infinito? Olha, se a gente for substituir... Isso aqui está nos dizendo, na verdade, né, que, assim, qualquer valor que seja menor ou igual a 1, que eu substituir aqui no x dessa função aqui, x que está ao quadrado, ou que está com raiz, né, vai dar certo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 1000, sei lá, no x, vai dar certo. A gente vai encontrar um número que não é negativo, assim por dizer, né? E se a gente substituir qualquer valor a partir do 3 até mais infinito, no x, a gente também vai encontrar um valor onde vai sair positivo, né? Mas se a gente for aqui substituir 2, né, que no caso aqui, ó, percebam que aqui nesse intervalo de 1 até 3, tem o 2, né? Se a gente vier aqui substituir o 2, eu vou substituir o 2 para vocês verem. Raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes o 2 mais o 3. 2 ao quadrado dá 4, menos o 8 mais o 3. Esse aqui está ao quadrado. 4 menos 8, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Isso daqui não é possível, não pode, né? Não pode acontecer, tá vendo? Então, pode ser qualquer número menos o 2. E aí, só para ficar bonitinho representado no intervalo, a gente fala que o domínio de f de x é igual a menos infinito até 1, união com 3 até mais infinito. Nessa C aqui é bem similar à letra P, né? Mas tem algumas coisinhas que tornam ela mais difícil. Qual é, né? Bom, o primeiro passo é a gente já olhar logo assim de cara. Olha, a gente tem uma raiz, né? Dentro dessa raiz, não pode ser negativo, certo? Porque não existe raiz negativa. Então, a gente sabe que x dividido por x mais 1 tem que ser o quê? Maior ou igual que zero. Não é isso? Sim. Tá. E aí a gente olha também para outra coisa, né? Esse x aqui, esse x aqui mais 1 não pode ser o quê? X mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, a gente já sabe que x tem que ser diferente de menos 1, não é isso? Então, menos 1 já está descartado do nosso domínio. Agora, a gente vai focar nesse daqui. Ou melhor, não precisa nem resolver. Só olhando para isso daqui, a gente já consegue saber qual é o resultado do domínio. Porque, percebam, aqui ele está me dizendo que x dividido por x mais 1 tem que ser maior do que zero. Isso quer dizer que qualquer valor que eu botar aqui no x tem que ser maior ou igual a zero. Então, por exemplo, se eu colocar zero no x, então, 0 dividido por 0 mais 1 vai dar quanto? 0 dividido por 1. Isso dá zero. Isso dá, isso pode, né? É matematicamente possível. Por quê? Porque o zero está no numerador. Então, pode. Mas, eu também posso botar aqui também, se, sei lá,
Vou botar 1, né? 1 dividido por 1 mais 1. 1 dividido por 2. Isso é válido também, né? Existe raiz quadrada disso daqui. Mas se eu colocar aqui um número que seja menor do que zero, como menos 1, né? Menos 1 dividido por menos 1 mais 1, eu não consigo fazer conta, ó, porque menos 1 mais 1 dá zero. Isso daqui não pode acontecer, né? Não pode. Então, o nosso domínio, a gente conclui que o nosso domínio é o domínio de f é igual a x pertence aos reais, né? Tal que x é maior ou igual a zero. Não é isso? Porque se a gente coloca qualquer valor menor do que zero, a gente não consegue, né, fazer conta. Então, esse é o resultado. Ou vocês podem representar assim também. Ou de zero fechado, né, até mais infinito. E aí vocês botam parênteses. A questão dela pede para a gente achar o domínio de x menos x ao quadrado. Quando a gente vê isso daqui, nesse LN, a gente toma um susto, porque, meu Deus, o que é um LN? Mas, basicamente, um LN é a sigla, né, para logaritmo natural. Vocês podem pesquisar depois, mais profundamente, para entender melhor, mas para calcular só o domínio, a gente não vai precisar entender isso, né? A única coisa que a gente vai precisar entender é que o domínio de uma função logarítmica, ele tem que ser sempre maior que zero, ou seja, positivo, né? Então, x menos x ao quadrado tem que ser maior do que zero. E aí, reescrevendo isso, né? Menos x ao quadrado mais x é maior do que zero. Isso daqui a gente vai ter que colocar em evidência, né? Então, x colocar em evidência vai ser 1 menos o x, né? Porque x vezes 1 vai dar x. E x vezes x, x ao quadrado, menos x ao quadrado, né? Isso daqui tem que ser maior do que zero. E aqui a gente tem que achar o que agora? As raízes. E como é que a gente acha raízes, Lucas? Simplesmente igualando isso daqui a zero, né? Então, vai ficar x 1 menos x igual a zero. Para isso daqui ser igual a zero, 1x vai ter que ser zero, né? Por quê? Porque se a gente colocar aqui, por exemplo, 0 no lugar desse x aqui, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, 1x tem que ser zero. E o outro x vai ser o resultado disso daqui, ó. Então, 1 menos x é igual a zero. Menos x vai ser igual a menos 1. Aí a gente multiplica por menos 1. Aí vai ficar x é igual a 1, né? Então, a gente encontrou x igual a zero e x igual a 1. Essas são as raízes. Para a gente encontrar o intervalo agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez da outra vez, né? Naquela outra questão. A gente vai fazer isso daqui, ó, levando em conta que é uma função quadrática, né? Isso daqui é uma função quadrática, né? Então, ela vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o x é negativo, né? O x ao quadrado é negativo. Então, ela vai ter concavidade voltada para baixo. E as raízes vão ser o quê? Zero, né? As raízes vão ser 0 e 1, né? 0 e 1. E aí, vamos fazer o estudo de sinais agora. A gente sabe que quando está em cima do eixo x, né? É positivo. E quando está abaixo do eixo x, é negativo. Ou seja, do 0 até menos infinito, a função vai ser negativa. E do 1 até mais infinito, a função também vai ser negativa. Só que a função logarítmica, ela não pode ser o quê? Negativa. Ela tem que ser positiva. Ela tem que estar aqui. Então, a única solução para o nosso domínio vai ser o quê? Vai ser domínio de f
vai ser igual a 0 aberto e 1 aberto, né? Porque está entre esse intervalinho aqui, tá vendo? E não considera nem o 0 e nem o 1. Por que não considera o 0 e o 1, Lucas? Se vocês forem aqui nessa função, nesse x aqui, ó, e substituírem por 0 e por 1, vocês vão ver que vai dar valores negativos, né? Então, vou fazer um teste aqui com o 1, por exemplo. Se a gente for botar aqui x igual a 1, 1 menos 1 ao quadrado tem que ser maior do que 0. 1 menos 1 é maior do que 0? Não, é igual a 0. Então, não pode. Se a gente fizer a mesma coisa com 0, também não vai dar maior do que 0. Então, só vai dar maior do que 0 quando o x for menor do que 0, né? Maior do que 0, na verdade, e menor do que 1. Né? Por isso que o nosso domínio é esse daqui. Então, vão ser valores com vírgula, né? Valores decimais. E para vocês verem um exemplo, vou considerar que x igual a 0,5. 0,5 está entre 0 e 1, né? Isso? Sim. Então, substituindo isso daqui, né? 0,5 menos 0,5 ao quadrado tem que ser maior do que 0. 0,5 menos 0,5 ao quadrado é 0,25. Isso daqui, quando a gente faz a conta, vai dar maior do que 0, né? Vai dar quanto? 0,25. Então, isso daqui, ó, satisfaz a nossa... O que a questão está pedindo, né? Tem que ser maior do que 0. Então, esse daqui é o domínio da nossa letra D.